Este foi um trabalho de consultoria feito há alguns anos. Trata de usar aquilo que se sabe de leitura na literatura e em um caso prático, dentro de uma empresa. O empresário ele reluta para fazer o investimento em instrumentos, isso não é só na serigrafia. No máximo, quando estica suas próprias telas, ele compra um tensiômetro. Tem casos onde sem instrumentos você não vai chegar nos seus objetivos. Por exemplo, tenta gerar uma cor Pantone usando o CMYK. Não precisa ser exato. Tenta fazer um impresso com uma imagem bem clarinha, uma cor sólida reticulada a 10%, só que da primeira até a 30ª tem que sair idêntica a cor. E tenta fazer a mesma tela de novo, pode ser com o mesmo filme, e imprimir novas 30 e não pode variar entre elas e nem com respeito à primeira. Bom, impressão de serigrafia tem muitas variáveis. Tem quem fala em 80, eu acho que tem mais que isso, tá? Uma grande parte delas está relacionada com a matriz. O que tem na matriz você vai conseguir no impresso, mas você não vai esperar conseguir no impresso alguma coisa que não está antes na matriz. Então, vamos falar dos meus testes com emulsão líquida. Nesse teste, a ideia foi quantificar resultados usando uma certa marca de emulsão líquida, atendendo a dois aspectos. Um estêncil plano na face de contato com o impresso e com a menor espessura de emulsão possível para reduzir as variações de cores no caso de cromia. Diversas telas foram usadas, a tensão estava padronizada. E para emulsões diferentes, todo o teste precisou ser refeito. Os dois instrumentos necessários são o medidor eletromagnético para a espessura de filmes não condutivos e o rugosímetro. A literatura menciona boas práticas, com rugosidade de até 3 micras para estências em telas de 120 fios por centímetro. Mas você não vê recomendações numéricas para a espessura de emulsão sobre os fios da tela, exceto que deve ficar no mínimo. Maneiras diferentes de emulsionar, então, foram testadas e medidas. A consistência dos resultados nas novas telas foi conferido, repetindo o procedimento. Os fabricantes de emulsões informam o teor de sólidos e recomendam aplicar camadas inicialmente pelo lado externo e por último do lado interno da tela, secando na horizontal. Talvez vão sugerir alguma alteração com base na contagem de fios. Essas recomendações genéricas não garantem os resultados, pelo menos não se a gente quiser diversas telas com os mesmos valores dos parâmetros de planaridade e de espessura que são desejados nesse trabalho. Primeiro, telas com diferentes espessuras de fios vão capturar diferentes volumes de emulsão a cada passada da calha. A emulsão pode penetrar mais ou menos e devido à distância entre os fios, da velocidade que você passa a calha e considerando que a emulsão não engrossou devido à evaporação na calha ou no pote. E segundo, a passagem inicial por fora serve para impregnar e as camadas pelo lado interno para gerar uma espessura do lado oposto, mas isso pode variar devido aos fatores que nós estamos mencionando e devido ao raio da borda da calha aplicadora. Com telas com diferentes tensões de esticagem vão resultar diferentes camadas de emulsões em cada passada de calha. São muitas variáveis com efeito multiplicativo nos resultados da matriz. Então, foram comparados o emulsionamento em máquina e o emulsionamento manual úmido sobre seco, como se usava no meu tempo, porque eu estou velho, e recomendado pelo André Peiskens, da SAAT, no seu livro Fundamentos Técnicos. O primeiro instrumento, para espessura, usa um sensor e uma moeda metálica lisa. O instrumento usado nesse caso prático foi o SMAC 2 Plus da empresa brasileira Tecnomedição. O sensor inicialmente é aplicado numa área descoberta da tela com uma moeda ou chapa metálica lisa apoiando do lado oposto. O instrumento mostra a espessura da malha serigráfica. A seguir, a medição é feita numa área emulsionada e já seca, e a diferença entre os valores representa a espessura total do seu estêncil. A recomendação dos fabricantes de emulsão, aplicação úmido sobre úmido, visa rapidez e visa contornar o problema dos serrilhados, aumentando a espessura na face inferior, para obter um estêncil plano através da gravidade, que é a secagem horizontal face abaixo, e a tensão superficial da emulsão. A aplicação manual da emulsão, como na recomendação dos fabricantes de emulsão, comprovou as observações acima, com camadas até 10 micras acima dos fios. Nós preferimos usar essa recomendação na máquina emulsionadora. No teste, nós comparamos os resultados da aplicação mecânica com a aplicação manual, porém, úmido sobre seco, camadas com secagem intermediária.
Os casos mais críticos em ambas as aplicações foram nas telas mais abertas na aplicação manual e as telas mais fechadas na aplicação mecânica. No método Paskins, apenas uma camada inicial com uma calha de borda afiada em ambos os lados e a tela é posta para secar. A seguir, com a mesma calha afiada, camadas de nivelamento são aplicadas apenas na face externa ou inferior da tela. Essa operação é repetida com secagens intermediárias até que a superfície esteja plana. Geralmente, uma espessura de 2 a 4 micra apresentará uma superfície plana nesse método, mas vale a pena medir com rugosímetro. A impressão de cromias CMYK exige tintas transparentes para a mescla de cores, mas as diferenças de espessura impactam diretamente na densidade das cores impressas. E por isso, e por algumas outras variáveis, a impressão CMYK representa um desafio para o impressor de serigrafia. O método de emulsionamento sugerido pelo Paskins foi empregado na aplicação manual e comparado ao método usual feito em máquina emulsionadora para eliminar variáveis. Na aplicação mecânica, a quantidade de camadas e a velocidade da calha foram testadas para menor espessura com um rendimento plano. Evidentemente, emulsões diferentes com diferentes teores de sólidos e diferentes viscosidades requerem ajustes diferentes nos controles da emulsionadora para se chegar ao mesmo resultado. Se a emulsão tiver 30% de sólidos, quando secar, ela vai ter um volume 30% do original. Esse encolhimento gera um afundamento da superfície da emulsão entre os fios. E esse é o motivo da recomendação dos fabricantes de aplicar uma camada úmida mais espessa e com a secagem horizontal com a face de contato para baixo. Na aplicação úmido-seca, as telas diferentes tiveram resultado similar na espessura obtida sobre os fios. Na emulsionadora automática, telas diferentes tiveram que ter diferentes camadas para obter a planaridade. O emulsionamento manual foi feito segurando a calha com as duas mãos para facilitar a aplicação com uma velocidade constante. Dentro do possível, procuramos manter a velocidade em cerca de 10 cm por segundo. Essas recomendações, manter a tela em altura onde a movimentação do braço evita esforços de outros músculos, costa, pescoço, flexões do torso, facilitam a coordenação motora e a repetição de resultados. Quando você apoia o quadro no solo, segura com a mão e manuseia a calha aplicadora com a outra, você faz movimento com o quadril e fatalmente irá fazer com que a velocidade de aplicação seja diferente no início até o final da passada. O que você mede com o instrumento e vai comprovar isso facilmente, é só medir a tela. Foi observado que o aumento de espessura em camadas subsequentes com a calha de borda afiada é desprezível. E quando a aplicação requer, então, uma certa espessura de emulsão, você pode usar posteriormente uma calha com raio de borda maior, que isso vai fazer a espessura aumentar. Então é notável também que no caso dessa aplicação, feita dessa forma, com secagens intermediárias, a tela pode perfeitamente bem secar na posição vertical. Existem critérios para medida de rugosidade, normas ISO e ABNT. Para a serigrafia, é adotada a rugosidade RZ, como definidas nos manuais de metrologia. Definição: rugosidade RZ é a média entre 5 leituras ao longo de uma linha reta na superfície a medir, cada uma computando a maior diferença entre relevos e depressões para cada intervalo de leitura. As amostragens têm intervalos correspondentes a ondulações repetitivas, definidos para cada aplicação. A literatura internacional de serigrafia indica leituras em RZ com intervalo de amostragem ajustado em 0,8 de milímetro. A rugosidade em RZ 3 micra é considerada adequada para a reprodução de pontos de cromia e, para telas mais abertas, uma rugosidade de até 8 micra pode ser satisfatória. O instrumento ele pode ser configurado para um certo tamanho de amostragem. A regra para a medida do RZ é que a amostra precisa ter entre 2,5 vezes e 6 vezes o tamanho da ondulação periódica, que no nosso caso corresponde aos fios da tela. Portanto, uma tela de 45 fios tem distância entre fios de 222 micra e uma tela de 120 fios por centímetro tem distância entre fios de 83 micra. Considerar um pouquinho mais em função do ângulo da linha de amostra. Uma distância de amostragem configurada no instrumento em 0,5 ou 0,8 atende perfeitamente para diversas contagens de fios de telas. Os instrumentos mais simples têm tamanho e formato de um maço de cigarros e na base do mesmo uma agulha móvel que traça a linha de amostragem registrando o movimento no eixo Z, as alturas, de uma maneira análoga à de um toca-disco de vinil.
As fotos ilustram o efeito da rugosidade na reprodução de pontos de retícula. O aumento ou redução dos tamanhos dos pontos no impresso são o que se chama ganho de ponto, ou mais tecnicamente, variação do valor tonal. Visualmente, torna a imagem mais escura como um todo, causando perdas dos detalhes nos extremos entre o claro e o escuro. Evidentemente, a variação tonal acontece com todas as tecnologias de impressão, e isto é compensado na preparação da imagem. A questão é, qual o valor a compensar se o resultado impresso ficar variando cada vez que você for produzir uma matriz? Então esse é o motivo que gerou o presente trabalho e testes. Cabe observar que as emulsões com características de maciez, compressibilidade, podem melhorar a resolução impressa, tornando a rugosidade um fator um pouco menos crítico. Mesmo assim, se a gente fala em semic ou outras cromias, com suas tintas transparentes, variação na espessura da emulsão vai causar diferença na densidade da cor, e isso também impacta a exatidão das cores impressas. Então, concluindo, obter matrizes de qualidade passa pela necessidade de instrumentação. Este relato é de um trabalho de desenvolvimento de processo, mas o investimento nesses instrumentos se paga na medida que a empresa padroniza os seus resultados de produção. Uma vez estabelecidos os parâmetros ideais, a medição ela passa a ser feita em períodos mais distantes, como uma auditoria de processo, para garantir a estabilidade do que você está fazendo. Existem outros instrumentos adicionais para uso na serigrafia. Aqui nós mostramos apenas 2 deles. O conceito de qualidade não é o sentimento de ficar bom. Ficar bom é tema de opiniões, e opinião cada um tem direito à sua. Qualidade é definir uma forma de medir, quantificar aquilo que se mede e estabelecer uma tolerância para mais e para menos dentro daquilo que é bom. Então, quando você mede, os valores estavam estabelecidos, não tem margem para opinião. Ou é ou não é. Eu espero que essas informações sejam úteis para quem deseja realizar um trabalho de serigrafia mais bem fundamentado. Então, gratos pela atenção.